No vídeo de hoje, nós veremos mais um princípio fundamental de interpretação bíblica, o Tota Scriptura. Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica. No vídeo anterior, nós vimos um princípio fundamental de interpretação da Bíblia, o Sola Scriptura, somente a Escritura. E no tema de hoje, nós veremos outro princípio fundamental de interpretação bíblica, o Tota Scriptura, toda a Bíblia. O tema hoje está muito interessante. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like, ok? Vamos então abrir a Palavra de Deus? Série Interpretação Bíblica. Tota Scriptura. Para interpretarmos corretamente a Bíblia, não basta ratificarmos o Sola Scriptura, somente a Bíblia. Precisamos aceitá-la em sua totalidade. Esse princípio de interpretação bíblica é chamado de Tota Scriptura, toda a Bíblia. Pedro afirmou que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Embora a Bíblia tenha sido escrita por diversos autores diferentes, estes confirmam que houve alguém superior, o Espírito Santo, quem os guiou na produção dos textos sagrados. Na verdade, a Bíblia possui apenas um autor. É por isso que ela apresenta, desde o início ao fim do seu texto, uma notável harmonia e unidade de pensamento e doutrina. Mesmo que seus escritores tenham vivido em contextos histórico-culturais diferentes, as ideias apresentadas em suas obras possuem harmonia, unidade. A própria Bíblia atesta essa unidade pelo fato de que os escritores do Novo Testamento, para comprovarem o que estão dizendo, citam com frequência textos do Antigo Testamento. Essa unidade apresentada pelos diversos livros canônicos nos permite dizer que a Bíblia funciona como a sua própria intérprete. Se alguma passagem bíblica se encontra um tanto quanto obscura ao nosso entendimento, o procedimento correto a seguir é deixarmos que a Bíblia a si mesma se interprete. Devemos buscar outras passagens que tenham alguma relação com o assunto estudado, para que tenhamos um correto entendimento do ensino bíblico. É a unidade da Bíblia que permite que ela seja a sua própria intérprete. Sem essa unidade, não poderíamos chegar a nenhum consenso a respeito de qualquer doutrina, pois cada livro canônico estaria defendendo um ponto de vista divergente. Não seria possível desenvolver uma teologia bíblica abrangente. Sem a unidade da Bíblia, a Igreja não teria meios para combater o erro e as heresias. O resultado seria uma diversidade de crenças e doutrinas
contradições, inconsistências dentro da igreja. E a Bíblia perderia a sua capacidade de ser a norma e a diretriz para a nossa fé. E nunca poderíamos alcançar o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versos 4 e 5. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A unidade da Bíblia implica que devemos usar toda a Escritura quando estudamos algum assunto bíblico. Não devemos estabelecer crenças e doutrinas baseados em textos isolados das Escrituras. O certo é que façamos uma verificação de cada ideia, crença ou doutrina se estão em harmonia com toda a Bíblia, antes que as aceitemos como verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. A Bíblia deve ser aceita em sua totalidade. Essa palavra usada por Paulo, Escritura, se refere tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamentos. Estes dois testamentos foram inspirados por Deus. O Novo testifica que Jesus é o Cristo, conforme profetizado no Antigo. O Novo, portanto, não pode ser descartado. Os escritos de Paulo, por exemplo, foram inspirados por Deus, tanto quanto os escritos de Moisés ou de Isaías do Antigo Testamento. Paulo afirmou que o mistério de Cristo foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Efésios capítulo 3, versos 4 e 5. Paulo se considerava um apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Nessa sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo afirmou: penso que também eu tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 40. E mais alguns capítulos adiante, ele acrescentou: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Em sua epístola aos Gálatas, ele declarou: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. Conta-se que Martinho Lutero, considerado pai da Reforma Protestante, depreciava o livro de Tiago, chamando-o de Epístola de Palha. No prefácio de sua tradução do Novo Testamento, no ano 1522, Lutero afirmou: o Evangelho de João e sua primeira epístola, as epístolas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de Pedro, são livros que te mostram Cristo e te ensinam tudo o que é necessário e salvífico conhecer, ainda que jamais vejas ou escutes outro livro ou doutrina. Por isso, a epístola de Tiago, comparada com eles, é realmente uma epístola de palha, já que não há nenhuma característica evangélica nela. Infelizmente, Lutero falhou ao depreciar o livro de Tiago. Cada escritor bíblico apresentou a verdade sob um determinado prisma diferente, mas todos foram inspirados por Deus. Eles apresentaram ângulos diferentes de uma mesma verdade. É por isso que seus escritos se complementam.
podemos vislumbrar a verdade como um todo, analisando o que cada escritor escreveu sobre ela. O livro de Tiago não está em contradição com o Evangelho de João ou as epístolas de Pedro ou Paulo, conforme acreditava Lutero. Aqueles que adotam o sola Escritura, mas, como Lutero, rejeitam algumas partes da Bíblia, acabam por criar um cânon dentro do cânon. Jesus nos deixou o exemplo de como devemos interpretar a Bíblia. Ao interpretá-la, ele utilizou o princípio do tota scriptura. O relato de Lucas capítulo 24 nos conta a história da ressurreição de Cristo e do seu encontro com 2 de seus discípulos que estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, como está lá em Lucas capítulo 24, verso 13. Num primeiro momento, os discípulos não reconheceram quem era aquele que os acompanhava pelo caminho. Ao se aproximar deles, Jesus lhes perguntou sobre o que conversavam. Com expressões de decepção e tristeza, contaram-lhe os impressionantes fatos que ocorreram naqueles dias em relação à crucifixão e morte daquele que consideravam o Messias, que haveria de redimir a Israel. Mas, ao mesmo tempo, confessaram estarem confusos, pois haviam escutado das mulheres que foram ao sepulcro que elas não encontraram ali o corpo do Mestre e que haviam tido uma visão de anjos que afirmavam que ele vivia. Jesus, que ainda não havia se revelado àqueles discípulos, começou então a lhes explicar que todos aqueles acontecimentos que relataram estavam profetizados nas Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas, capítulo 24, verso 27. Aqui vemos claramente que Jesus utilizou o princípio de interpretação bíblica tota scriptura para explicar aos seus discípulos a razão da morte e ressurreição do Messias. Em sua explicação, ele discorreu por todos os profetas, em todas as Escrituras. Nesse mesmo capítulo de Lucas, no verso 44, após se revelar aos seus discípulos, Jesus novamente fez uma clara referência ao tota scriptura. A seguir, Jesus lhes disse: "São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Lucas, capítulo 24, verso 44. A lei de Moisés, os profetas e os salmos eram toda a escritura daquela época. Ao se referir à totalidade da Escritura, Jesus estava ensinando o princípio tota scriptura, dando-nos assim um exemplo da maneira correta de interpretar a Bíblia. A Bíblia toda foi inspirada por Deus. Nenhuma de suas partes pode ser desprezada. Se quisermos ter uma compreensão correta dos ensinamentos do livro sagrado, precisamos adotar não apenas o sola scriptura, mas também o tota scriptura, toda a Bíblia. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tota Scriptura. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Também não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus contatos, seus amigos, ok? Que Jesus te abençoe, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!